do Senhor, amém? Amém. Queria pedir para a igreja abrir 1 Timóteo 6:10. Eu queria falar que para mim mais uma vez fazer isso aqui, porque na congregação é a forma que eu me achar um pouco útil, né? Infelizmente hoje eu não tenho nenhuma disponibilidade de tempo como eu tinha antigamente, e às vezes trabalha até mal acomodar a gente um pouco. O melhor que eu dou aqui para a igreja é me sentindo também de certa forma útil para Deus. Aleluia. Amém. Amém? 1 Timóteo 6:10. Amém? Amém. Diz assim: porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Amém, irmãos? Pode Amém. sentar. Aleluia. Irmão, nessa noite eu quero falar sobre um tema muito importante, né? E antes, irmão, eu quero falar para os irmãos que eu não vou estar me contradizendo em algumas coisas que eu venho falando aqui, né? Eu quero falar sobre o materialismo, né? E a alegria da nossa salvação. Os irmãos já perceberam que eu não sou muito simpatizante de ficar trazendo mensagens de prosperidade, mensagens de coisas materiais. Os irmãos já perceberam que eu não sou muito adepto disso. Não que eu seja contra, irmãos, né? Mas é porque eu entendo também que eu, como um homem natural, né, eu tenho necessidades físicas, né? Tenho necessidades de coisas materiais, né? Mas só que eu não sou muito focado nisso porque hoje em dia, pelo fato de eu ter tomado uma aversão pelas igrejas hoje em dia se focar muito nisso, por isso que eu não sou muito adepto disso, porque infelizmente as coisas se tomaram vultos relacionadas a isso insano, irmãos, às vezes até errado. Por isso que eu não sou muito adepto. Nunca devo dizer que a gente não necessite de coisas materiais como eu. Por isso que eu nessa noite, irmãos, eu quero falar sobre o oposto disso um pouco. E eu quero usar aquela passagem de Eva no deserto. Sobre essa passagem no deserto, irmãos, a gente pode tirar muitos princípios. Eva, quando pecou ali no deserto, ali no jardim do Éden, desculpe, dali a gente pode tirar princípio de desobediência, princípio de rebeldia, de rebelião e também de materialismo. Por que de materialismo, Miguel? A Bíblia fala que Eva foi atraída pelo fruto, né? Pelo material. O materialismo, que eu quero dizer, irmão, é tudo que está ligado à terra, tudo que a gente pode pegar, ver e tocar, seja pessoas, seja natureza, seja aquela coisa que é construída pelo homem, todas as coisas ligadas ao material. A gente vê que Satanás percebeu que Eva começou a se atrair pelo fruto daquela árvore, quer dizer, ao material. E o que Satanás faz? Começa a instigar Eva a cometer aquele ato de comer aquela fruta. E a gente vê que é coisa tão diabólica que não era por falta de fruta que Eva precisava ficar naquela necessidade. Mas a gente vê o materialismo. Quer dizer, Satanás pega o que é teu para te vender. É a mesma coisa que eu entrar dentro da casa de vocês, entrar dentro da casa da Fátima. Que televisão bonita que tu tem, né, Fátima? Você quer quanto nela? Só que eu estou dentro da casa dela. A televisão é dela. E foi isso que Satanás fez com o homem. E foi isso que Satanás tem feito durante muito tempo com o homem. A gente vê que o apóstolo Paulo fala para Timóteo, porque o dinheiro é a raiz de muitos males, se eu não me engano, de todos os males. A gente vê que uma das coisas que começou mal na terra foi isso. Porque Eva não precisava se corromper por aquilo, porque já era dela, a não ser aquele fruto daquela árvore. Só que, semelhante, eu acredito que, igual aquela árvore, deveria ter muitos outros frutos. Você vê que o homem tem a tendência, irmãos, de cair nesse mal do materialismo. A gente vê hoje em dia no mundo duas classes divididas, os materialistas e dos espiritualistas. Nós somos considerados espiritualistas, por quê? Porque a gente acredita que todo material surgiu do Espírito, surgiu de Deus. Já os materialistas não, acredita que tudo surgiu de interseções, né? Como o Big Bang, né? Tudo saiu da matéria, que o Espírito é abstrato, não existe. E é isso que Satanás tem feito na mente do homem, não só como crença, mas também como mau costume. Porque eu falei no começo da palavra que eu tomei uma certa aversão, irmãos, sobre o fato de ficar falando sobre o materialismo. Por quê?
Eu já vou começar, de certa forma, a dar uma introdução do meu próximo estudo. Eu vou falar sobre isso. A gente vê que nas igrejas hoje em dia, os líderes, eles ficam se apropriando do Antigo Testamento, muitas vezes, para chamar a atenção das pessoas ligada ao bem material. Eu não estou falando que o Antigo Testamento esteja errado, só que o Antigo Testamento não serve mais hoje para a gente como um parâmetro doutrinário para a gente ficar ensinando as pessoas hoje em dia. E porque a gente hoje tem a graça, né, o Novo Testamento, a gente não tem que ficar se prendendo ao materialismo da lei. Porque a lei, no Antigo Testamento, chamada como a lei mosaica, ela é um pouco materialista, um pouco não, muito materialista. Já o Evangelho da Graça, o qual a gente vive hoje, já é totalmente diferente. Ela pregou um desprendimento muito grande, entendeu? Você, para ter, você tem que dar. Totalmente diferente do parâmetro da lei. Jesus veio, irmãos, para tirar a gente da maldição da lei, como diz no livro de Gálatas. Eu não quero me aprofundar aqui eu quero ficar, mas eu estou dizendo isso por quê? Porque a gente vê hoje em dia a igreja um pouco perdida, irmãos, por causa do excesso disso, e sendo vendida e sendo chamada por uma coisa que não é mais parâmetro, por uma coisa de certa forma até errada. Né? A gente vê hoje em dia as igrejas, parece que fica vendendo um bilhete premiado para você. Fica te vendendo não, que não sei o que, de certa forma até é uma verdade, mas que não deveria ser o foco das pessoas. O materialismo, irmãos, hoje em dia, não deveria ser o foco no coração das pessoas. Não deveria ser. Glória a Deus. Mas infelizmente é isso que a igreja tem pregoado. Parece um blackout geral nas igrejas terrível, irmãos. E tem levado as pessoas a uma insanidade muito grande. A gente tem visto a igreja muito grande, de certa forma algumas pessoas ficam lisonjeadas com isso, mas eu não fico. Eu não fico porque, infelizmente, o crescimento hoje em dia das igrejas é movido ao interesse das pessoas. Porque isso atrai a pessoa. Quando não tem mudança de caráter, né? Quando aquilo não vai, confrontar o teu caráter, você vai gostar disso, sabe por quê? Porque geralmente as pessoas não querem mudar. Tem pessoas que não querem mudar, como eu falei na parábola do trigo e do jogo. Tem pessoas que não vão mudar, irmãos, não querem mudar. Então, se começar a se focar muito de, irmãos, olha só, mesmo que você venha para a igreja, você vai ganhar salvação, mas é possível que você passe uma vida inteira morando de aluguel, é possível que você passe uma vida inteira morando de escassez, mas você mesmo assim tem que transformar e mudar o teu caráter. E eu garanto para os irmãos que muitas pessoas deixariam de vir para a igreja. Muitas pessoas deixariam de vir para a igreja. Então você vê que Satanás, de certa forma, se adentra dentro da igreja, se apropria de coisas da Bíblia para enganar as próprias pessoas, irmãos. Por que Satanás quer levar o homem ao materialismo? O que Satanás vai querer fazer com Cristo quando Cristo está no deserto? Ele não muda, irmãos. Ele vendeu Eva, ele comprou Eva pelo materialismo. Depois ele chega para Cristo e tenta corromper Cristo com o quê? Com materialismo. Se você se dobrar a mim, se ajoelhar, eu te dou tudo isso que está no mundo. Se você é meu Deus, transforma essas pedras em pães. Tudo ligado com o material. Glória a Deus. Não é verdade? Você vê que Satanás, de tempos em tempos, ele tem feito isso. A gente vê a igreja hoje em dia fazendo isso. A gente vê, irmãos, que o caráter de Cristo é totalmente diferente do que a igreja tem apregoado hoje em dia. Hoje em dia, sinônimo de sucesso é igreja grande, igreja com um monte de templo, igreja bem sucedida financeiramente. Só que Cristo era totalmente diferente. Cristo não construiu igreja. Cristo financeiramente não era bem sucedido financeiramente. Cristo financeiramente pagava o tributo precisando de milagres. Totalmente diferente de hoje em dia. Hoje, infelizmente, a igreja católica saiu da igreja evangélica. E a igreja evangélica hoje saiu da igreja católica. A gente tem visto que a gente recebeu uma herança católica maldita tão forte, mas tão forte que as igrejas, irmãos, só mudaram as formas de atuar, mas a essência é a mesma. Sabe por quê? Porque a igreja católica naqueles tempos antigamente, vendia indulgência. Né? A pessoa tinha o direito de pagar pelo perdão, porque ela tinha uma visão que é materialista, de ganhar o dinheiro das pessoas. Certo? Hoje em dia, para você ser abençoado por Deus, você tem que pagar. Eu conheço pessoas que foram para a igreja e falaram, fui com um problema na igreja,
Aí cheguei numa igreja, a pessoa que não era cristã, cheguei numa igreja e falou, não, que você faz uma campanha, você vem 7 semanas, você dá 30 reais, estão vendendo. E detalhe, vocês vão pagar, vocês que eu digo as pessoas vão pagar, irmãos, pelo bilhete premiado. Só que a palavra de Deus, no tempo da graça, diz, buscai o reino de Deus e toda a sua justiça, e as demais coisas vão serão acrescentadas. Só que o problema é o seguinte, as pessoas, irmãos, não querem buscar o reino. As pessoas querem buscar o seu benefício, rápido e prático. Por isso que as igrejas hoje em dia ficam pregoando, não, você paga aqui não sei o que, coisa e tal. A gente tem construído templos, né, como algumas igrejas, que eu não vou citar o nome aqui, fica naquela ênfase de se orgulhar, porque construímos um monte de templo, vamos construir agora um templo de São Paulo, que é igual o templo de Salomão. Isso é para honra e glória do Senhor. Mentira, irmãos. Não cai nessa não. Isso é para eles enriquecer, porque o homem é dado para a índole de ostentar poder e ter poder. O homem nunca se sacia com o que tem, irmão, geralmente. Então a gente vê a Igreja Católica naqueles tempos passados fazia a mesma coisa. Construir um monte de templo, se apropriando de dinheiro das pessoas. A Igreja Católica, irmãos, tinha os chamados cruzados, né? Aqueles cavaleiros templários, que eram cavaleiros que iam na Cidade Santa, né? Se apropriar, guerrear, tomar até terra. A Igreja Católica tomava dinheiro das pessoas que ela julgava ser contra ela, né? Herege, aquelas coisas. Hoje a gente vê a igreja hoje em dia, não vende imagem, mas fica vendendo campanha, contrato do não sei o que, vende água, vende sabonete, vende não sei o que, e vai pegar na Bíblia para vocês um contexto que já não é mais o contexto atual, e vai vender e as pessoas vão querer. Porque hoje em dia o que é da índole da pessoa ir lá na casa lotérica comprar um bilhetinho da Mega Sena para fazer uma fezinha. Né? Se der errado, é porque infelizmente o teu número não foi sorteado. Na igreja, se der errado, é porque tu não teve fé. Mas o dinheiro eles não vão te devolver. Eu não vejo na Bíblia Cristo precisando de material, bem de material da pessoa, para a pessoa ser abençoada. Eu não vejo Cristo no Novo Testamento ficar usando o Antigo Testamento, ou Malaquias, ou não sei o quê, para ficar se apropriando com as pessoas, não, você está dentro. Jesus Cristo não construiu nenhum templo, irmãos. E pelo contrário, quando foram mostrar para ele o templo, ele falou, eu vou destruir isso aí. Eu vou derrubar, em 3 dias eu vou edificar. Ele estava falando dele. Sabe por quê? A Bíblia fala em Atos 7,48. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos. Não habita nisso, irmãos. Mesmo que a nossa igreja seja destruída, se levante uma perseguição, acabe com a nossa igreja, Deus vai habitar no teu coração. Vai habitar na tua mente.